Fala galera, tudo bom com vocês? A gente não pode admitir umas coisas dessas não, mas vai passando o tempo, a gente vai ficando longe, vai batendo aquela saudade. Enfim, vamos continuar nosso conteúdo. No conteúdo anterior a gente falou sobre globalização e o nosso capítulo 7 aqui está trazendo a gente para a regionalização do território brasileiro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as divisões desse território, como que o território brasileiro é dividido, baseado em qual aspectos que é dividido e como que essas divisões aconteceram ao longo da história. Como que os fatores históricos foram contribuindo para que as regionalizações fossem mudando ao longo do tempo. Bacana? Então a primeira coisa que a gente tem aqui, que vocês precisam marcar no livrinho de vocês aí, é o que é uma região. Então uma região é um recorte de um espaço que está vinculado a questões administrativas. Então, quando você vai dividir oficialmente uma região, um país, você faz essa divisão com o intuito, com o objetivo de melhorar a gestão desse lugar, a administração desse lugar. Então, região, ela é esse recorte do espaço, né, que ele vai ter as suas complexidades internas ali. E regionalização é a divisão de um território em regiões. Quando você divide um território em regiões, você vai dividir o território em pedaços, em espaços, e dentro desses espaços vai ter semelhanças, aspectos semelhantes que vai vincular um lugar ao outro. Um exemplo é, por exemplo, o Nordeste. Você pega a região Nordeste do Brasil, é formada por 9 estados, você vai achar semelhança entre esses novos estados. No caso dessa divisão do IBGE, ela foi feita baseada nos aspectos sociais, econômicos, culturais. Então você vai ver aspectos culturais comuns em todos os 9 estados da região Nordeste aí. Bacana? Então a região é esse recorte do espaço geográfico que foi dividido em determinado momento, foi regionalizado em determinado momento e criou esses espaços distintos aí. Bacana? Então a gente vai perceber que no decorrer da história da formação do território brasileiro, a gente vai ter várias formações, várias divisões, várias regionalizações, que vai se dar devido ao momento, ao instante que aquilo é feito. Por exemplo, quando Portugal chegou no Brasil, ele vai dividir o Brasil, vai regionalizar o Brasil. Como? Nas capitanias hereditárias. Por que ele fez isso? Porque era o interesse dele naquela época dividir aquilo ali e entregar, ceder para que alguém administrasse aquelas capitanias para que produzissem e mandassem riquezas para Portugal. Bacana? Então a primeira divisão que a gente tem no Brasil aí é a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Então o tempo foi passando, o Brasil foi se transformando, nós tivemos aí essa ocupação portuguesa, tivemos o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, o nosso território foi se diferenciando, também foi criando novas características de acordo com o nosso desenvolvimento econômico, a própria ocupação territorial foi dando características novas ao território e as regionalizações também foram se alterando, né? Então a gente tem aqui as diferentes regionalizações do Brasil. Então a primeira regionalização que a gente tem aqui, ela foi feita com o intuito de facilitar o ensino da geografia. Ela foi proposta em 1913 e ela considerava aqui apenas aspectos naturais, como relevo, clima e vegetação. Por quê? Porque o geógrafo aqui no caso, o Delgado de Carvalho, ele acreditava que esses fatores eram imutáveis, não iam mudar. Então seria mais prático você regionalizar o território dessa forma, porque você ia ter uma regionalização por muito tempo, que valeria por muito tempo, já que esses fatores aí que eles usou na cabecinha dele iria resistir às ações do tempo. Bacana? Então a primeira regionalização que a gente teve foi em 1903, proposta por um geógrafo a fim de estudar o espaço. Bacana? Então você percebe aqui, galera, professor, mas não é para gestão? Sim, é para gestão, mas essa aqui foi proposta, não foi um órgão oficial de um governo que regionalizou, que foi proposta por um estudioso a fim de você administrar o território. Vale lembrar, galera, que em 1913 o Brasil ainda era um país. Em 1913 o Brasil era um país ainda jovem, um país ainda que estava se formando, Você não tinha grandes áreas industriais, a região amazônica ainda era muito isolada das outras regiões do Brasil. Então essa regionalização aí, ela foi criada para você estudar o território ali. A partir da criação do Instituto Brasileiro de Geografias e Estatísticas, o IBGE,
Em 1937 você tem regionalizações criadas com o intuito de você criar políticas específicas para cada região. Então, em 1940, o IBGE fez uma divisão regional do Brasil, dividindo o Brasil em 5 regiões, conforme vocês estão vendo no mapinha aí. Bacana? Já aqui, o IBGE ele vai se basear nos aspectos naturais, climáticos, fitogeográficos, ou seja, aspectos de vegetação de cada região. Vocês reparam aqui ó, que a Bahia e o Espírito Santo ele vai estar na mesma região, que no caso aqui é a este, né, região oeste aqui, ó, certo? Principalmente, galera, por causa da nossa costa aqui, ó, certo? A gente tem aqui resquícios da Mata Atlântica ainda, tem muita floresta, muita Mata Atlântica aqui em 1940. Bacana? Então aí, essa é a divisão regional proposta, a primeira divisão proposta oficialmente pelo IBGE. Beleza? Então a gente vai ter aqui ó, uma outra regionalização proposta pelo IBGE. Aí vocês reparam o seguinte, vocês reparam que aqui o Brasil ele vai ganhando configurações territoriais diferentes, ó, certo? Aqui você tem um Mato Grosso aqui, ó, um estado gigante aqui, certo? Quando você vem para essa regionalização, você já tem território do Mato Grosso dividido aqui, ó, território de Guaporé, você tem outros territórios aqui, ó, certo? Esses territórios federais criados aqui, beleza? Esses territórios é interessante que eles não tinham as mesmas prerrogativas de estados. Esses territórios eles eram subordinados ao poder da União. Em 1950, vamos lá. Em 1950 já tem uma nova regionalização aqui, ó. A divisão anterior aqui dividia o Brasil em 7 regiões. Na de 1950 já dividiu o Brasil em 5 regiões. Né? Aqui Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Sergipe estava na mesma região aqui. Bacana? Na próxima regionalização, deixa eu pegar aqui, tá. Nessa outra regionalização aqui, ó, você já tem a fundação de Brasília aqui, você já tem a transferência do Distrito Federal para cá, e você já tem o Brasil dividido em 5 regiões. Bacana? Aqui você já tem já o Brasil com as regiões que a gente já conhece. Sul, Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste aqui. Beleza? Só que aqui, galera, a gente tem algumas coisinhas ainda que vai mudar, né, pros nossos tempos atuais aqui. Por exemplo, aqui você tem território de Roraima, território do Amapá, território de Rondônia. Aqui a gente tem aqui, ó, o estado da Guanabara, tá vendo aqui? Que era a antiga capital, antigo Distrito Federal que foi transferido para Brasília. Bacana? Que só depois esses territórios federais eles vão se transformar em estados e a gente vai ter uma regionalização oficial, que é a que a gente conhece hoje, criada pelo IBGE. Baseado em que essa divisão é feita? Baseado nos aspectos culturais, aspectos sociais, nos aspectos naturais também, sociais, culturais, naturais, os aspectos físicos, né? Só que com a ressalva, essas divisões, vocês conseguem perceber que toda divisão feita pelo IBGE, ela vai respeitar os limites de estados. Bacana? Ela vai sempre respeitar os limites de estados, mesmo que aconteça alguns aspectos, por exemplo, no norte de Minas Gerais, onde você tem aspectos sociais, culturais e também naturais muito próximos aos da região Nordeste. Só que o norte de Minas Gerais, fazer parte de Minas Gerais, ele pertence à região Sudeste. Beleza? Essas são as divisões, as propostas feitas pelo IBGE, beleza? Essa é a regionalização oficial que a gente tem no Brasil. Tem outras formas de regionalizar o Brasil? Sim, existem outras propostas de regionalização que elas são muito usadas para você estudar e compreender o território brasileiro, beleza? É o que a gente tem aqui, ó. A gente tem o Brasil aqui de Milton Santos, né? Tem um título de Os Brasis de Milton Santos, que divide o Brasil em 4 grandes regiões, que é a região Amazônia, a Nordeste, a Centro-Oeste e a região concentrada. Baseado em que Milton Santos fez essa divisão? Se vocês já leram Milton Santos, eu espero que já tenha lido, ele é muito crítico e ele escreve muito sobre o processo de globalização e sobre essa introdução da tecnologia no âmbito global e esse processo de formação de um mundo único, de uma aldeia global.
Então, quando o Milton Santos ele vai regionalizar, o que Milton Santos vai considerar aqui? Ele vai considerar essas 4 regiões baseadas no desenvolvimento técnico-científico e informacional. Então, a região amazônica e a região nordeste vão ser 2 regiões que vão estar dentro de um contexto diferente da região centro-oeste, da região concentrada, por exemplo. Né? A região amazônica ela é vista como uma região de baixa densidade demográfica, um espaço opaco no meio científico, técnico-científico e informacional. Esse meio opaco, ele é interessante o seguinte, quando você pega, tem imagens na internet, por exemplo, do mapa mundi visto à noite, por exemplo, que você vai enxergar os continentes iluminados pelas luzes, né? Se vocês pesquisarem no Google aí, vocês vão encontrar. Posso até pesquisar aqui. A referência desse mundo opaco, ele está justamente aqui. Ó. Quando vocês observam uma imagem da Terra, ela tirada à noite, né, dependendo da forma, a proximidade do satélite, você vai ver áreas mais iluminadas do planeta e áreas mais opacas, mais escuras. Essas áreas mais iluminadas vão se referir aos mundos mais desenvolvidos, né, onde você vai ter centro de concentração de pessoas e provavelmente de tecnologia maior. Então, quando você usa a expressão para se referir ao Nordeste, região concentrada aqui, ó, como espaço opaco no meio técnico-científico e informacional, a gente já está falando muito disso, certo? De ser lugares de pouco desenvolvimento tecnológico. Porém, com ressalvas. No caso da região amazônica, você tem a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial no meio da Amazônia. No caso da região Nordeste, a gente vai ter polos também, principalmente regiões metropolitanas. A gente vai ter a região metropolitana de Salvador, a gente vai ter a região metropolitana de Sergipe, de Recife. São todas áreas que atraíram desenvolvimento industrial, principalmente em função da descentralização das indústrias na região sudeste. Né? Depois da década de 80, 90, você começa a ter a saída das indústrias, o deslocamento espacial das indústrias da região sudeste para o nordeste principalmente, né? Em busca de áreas mais baratas de ocupação, em busca de mão de obra mais barata, em busca de reduzir custos, sair da complexidade que se tornou o espaço urbano na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Bacana? Então, a região concentrada, vamos lá, primeira região centro-oeste aqui. A região centro-oeste vai se caracterizar pelo desenvolvimento na questão agrária, né? Eles vão ter grandes lavouras com grandes desenvolvimentos tecnológicos que produzem produtos voltados, destinados à exportação. Então essa região centro-oeste, ela é promotora de grande desenvolvimento, ela é uma região hoje que tem grande desenvolvimento tecnológico na área produtiva agrícola, beleza? E a região concentrada, como o próprio nome já diz, já é a região mais concentrada, onde você tem a maior população brasileira, onde você vai ter as maiores indústrias brasileiras, é onde que você vai ter o espaço tecnológico mais desenvolvido do Brasil. É a região brasileira onde você vai ter o meio técnico científico e informacional mais desenvolvido, é na região concentrada aí. Isso na visão do Milton Santos. Bacana? Um outro detalhe que essa divisão, assim como a do IBGE, ela também vai respeitar os limites dos estados, certo? O Milton Santos ele não vai considerar as desigualdades existentes dentro de cada estado para estabelecer essa divisão regional. Você vai ter essa divisão feita baseada nos limites do estado. Então, quando você fala, por exemplo, que a região Nordeste ela é mais opaca no meio científico e informacional, para falar de maneira mais simples, é mais atrasada, é menos desenvolvida do que a região concentrada, o norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha deveria estar também na região Nordeste. Por quê? Porque tem essas características. São regiões subdesenvolvidas em relação ao resto da região que ela está localizada. Só que como ela faz parte de Minas Gerais e o Milton Santos não considera essas desigualdades dentro do estado, então ela vai fazer parte da região concentrada aqui, certo? Já o nosso amigo aqui, ó, Pedro Pichas Geiger, ele vai dividir o Brasil em 3 regiões, Amazônica, Nordeste e Centro-Sul, e ele vai desconsiderar os limites estaduais, os limites políticos estaduais.
certo? Ele vai fazer uma regionalização, tentando pegar os limites, as bordas das regiões e colocar elas de acordo com as características da região que ele criou, certo? De acordo, por exemplo, ele criou a região Centro-Sul, né? Você vai pegar aqui a pontinha de Tocantins aqui, ó, a região do Mato Piba que vocês estudaram, ela faz parte da região Centro-Sul. Bacana? É, essa divisão ela vai levar muito em consideração os aspectos históricos da formação de cada espaço, né? Então você vai ter vamos lá. Você vai ter, por exemplo, aqui a região Centro-Sul, né? Qual o contexto histórico de formação desse espaço aqui? E uma outra coisa interessante que ele vai levar em consideração é a interdependência entre as três regiões. Por exemplo, você tem a região sudeste do Brasil, de acordo com o IBGE. A região sudeste do Brasil, ela é dependente da região nordeste do Brasil, ela funcionaria sem a região nordeste do Brasil? Talvez dentro de um contexto de separação, se você isolasse as duas regiões, obviamente pelo desenvolvimento, a região sudeste ia se sobressair, ia se desenvolver muito mais de maneira independente do que a região nordeste. Só que existe uma interdependência entre as duas? Existe, principalmente porque está dentro de um mesmo país e as mercadorias vão se movimentar. Por exemplo, quando eu falei da descentralização, você tem fábricas de carro que deixou de produzir carros aqui na região central, da região sudeste, e foi produzir lá no Nordeste, lá em Pernambuco, né? Um exemplo é o carro da Jeep, o Renegade, ele é produzido lá em Pernambuco, né? Se, por exemplo, fosse duas regiões separadas, com divisões, dois países, por exemplo, talvez essa fábrica não sairia daqui. Só que por que ela saiu? O custo de produção certamente lá é menor, né? As empresas vão pensar nessa redução de custos e vão translocando, vão mudando as suas fábricas de produção, vão descentralizando as suas fábricas de produção. Então o Geiger aqui ele vai pensar, ele vai enfatizar também a interdependência entre cada região e a gente vai ver um pouquinho das características das regiões propostas por ele aqui, certo? A gente tem a primeira região aqui, que é a região amazônica, certo? Que é a região onde a gente tem o menor índice populacional, a menor quantidade de pessoas, a gente vai ter consequentemente também é a região com maior área e é com menor pessoas. Então, por consequência, a gente vai ter a menor densidade demográfica, ou seja, a menor quantidade de pessoas por quilômetro quadrado nessa região, beleza? A industrialização brasileira, ela vai concentrar onde? Lá na região sudeste, certo? Lá no início do século XX, o Brasil vai se industrializar, mas em São Paulo, na região sudeste. Então, a região norte do Brasil, ela vai se desenvolver economicamente lá no ciclo da borracha, certo? No século XIX. Ela vai se desenvolver no ciclo da borracha, primeiro com a busca das drogas sertões, depois com o ciclo da borracha. Então ela vai ficar um pouquinho de fora desse desenvolvimento industrial brasileiro, que só vai entrar dentro desse contexto de desenvolvimento com a criação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM. Essas superintendências elas foram criadas a partir da década de 50 com o objetivo de promover o desenvolvimento por região, né? Principalmente na região nordeste e na região norte do Brasil, no caso da Amazônia aqui, que eram as duas regiões menos desenvolvidas e menos conectadas ao sudeste brasileiro, que era a área de maior desenvolvimento do Brasil, né? E o centro-oeste? O centro-oeste sempre foi meio um celeiro do Brasil, ele sempre foi um produtor de produtos em grande escala, né, no Brasil. Nunca teve esse anseio de desenvolvimento industrial na região centro-oeste do Brasil. Só que a região nordeste e a região norte, eles fizeram parte da construção, da formação do território brasileiro e nunca conseguiram se conectar economicamente com a região sudeste, que é a região mais rica do Brasil. Então criaram essa superintendência a fim de levar o desenvolvimento para a Amazônia. Um dos frutos dessa superintendência é a criação da Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial no meio da floresta amazônica, a fim de levar o desenvolvimento industrial para aquela região. Vale lembrar, galera, que a industrialização, a indústria, ela é a atividade econômica mais dinâmica que existe, que você vai ter maior renda, o emprego, a renda de quem trabalha na indústria, a média é maior do que quem trabalha em outras atividades. Você vai ter um maior dinamismo econômico, porque você vai ter uma atividade industrial, ela vai gerar outras atividades secundárias,
né? Um exemplo, por exemplo, você tem a WEG em Linhares, né? A WEG em Linhares é uma fábrica que emprega, sei lá, vamos supor 1.000 pessoas, não sei exatamente, mas vamos supor 1.000 pessoas, né? Essas 1.000 pessoas que trabalham ali, não é só essas pessoas que vão ser empregadas em função da WEG. A WEG vai empregar só 1.000 pessoas, mas você vai ter o motorista, você vai ter o motorista que vai levar as pessoas, você vai ter os restaurantes que vai vender mais, você vai ter o comércio local que vai vender mais, porque a indústria vai promover uma dinâmica maior. Beleza? Então o intuito de criar a Zona Franca de Manaus no meio da Amazônia era com a ideia de promover um desenvolvimento industrial e mais dinâmico para aquela região que tem muitos problemas. Né? A economia da região amazônica, fora a Zona Franca de Manaus, ela vai girar muito em torno da exploração de madeira, exploração de recursos minerais, a extração de produtos da floresta, né? Só que aí você vai ter também conflitos entre poceiros, conflitos entre garimpeiros, só que toda aquela confusão que a gente conhece pelo espaço na região norte do Brasil, sem contar que as condições de vida das pessoas que moram ali, elas são assim, horríveis, péssimas, né? As pessoas que moram em Manaus têm uma condição mínima de vida em algumas áreas de Manaus, mas fora dali, por exemplo, quase que 90% da população da região norte do Brasil que mora fora das cidades, que mora em áreas ribeirinhas, não tem água tratada, não tem esgoto, não tem acesso à saúde, enfim. Você tem uma condição de desenvolvimento humano muito precário nessa região. A ideia da Sudana é promover um pouco de desenvolvimento, o que até hoje não conseguiu elevar de maneira significativa ali. Bacana? A gente tem um infográficozinho assim das principais atividades econômicas. É que a gente tem em destaque aqui o Teatro de Manaus, que é fantástico, é lindo esse teatro. Foi construído no ciclo do ouro, no ciclo da borracha, com o intuito de embelezar, de criar um ênfase para aquela região ali, já que foi uma das principais atividades econômicas do Brasil naquela época, a extração de látex, né, para a produção de borracha. Aí depois a gente vai ter aqui, galera, depois da Amazônia a gente vai ter a região Centro-Sul. Bacana? Vamos só voltar no mapinha aqui para vocês reconhecerem a região Centro-Sul aqui, ó. Beleza? Essa região Centro-Sul aqui que vai abranger a região Sudeste inteira, a região Centro-Oeste, a região Sul do Brasil e um pedacinho aqui do Nordeste que é o Mato Piba, né? Então a gente vai ter o Centro-Sul aqui. Então o que é o Centro-Sul? O Centro-Sul é a região do Brasil que abrange o maior número de pessoas, que abrange o maior PIB, o maior renda per capita, os melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil, onde você vai ter a indústria com maior diversificação no Brasil. Bacana? É o paraíso no Brasil, seria a região Centro-Sul. É onde você tem as lavouras, o maior nível de tecnologia empregado nas lavouras. A imagem aqui traz a imagem aqui é bem marcante aqui, ó. Provavelmente atrás dessas máquinas aqui tem outras máquinas já plantando milho, porque normalmente eles tiram a soja e plantam milho no mesmo período. Então você vai ter essa região Centro-Sul do Brasil como a região mais desenvolvida do Brasil. Você vai ter os melhores indicadores socioeconômicos, vai ser em nossa região. As maiores diversidades industriais aqui nessa região. Essa região, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, vai ser sede das maiores empresas do Brasil, vai ser sedes de multinacionais que estão instaladas aqui. Então você tem nessa região um grande nível de desenvolvimento, principalmente dentro do Brasil. Né? Existem cidades, por exemplo, São Paulo, por exemplo, é uma cidade que ela não é muito distante do nível de desenvolvimento de cidades de outros países. Né? Porém, há de se lembrar que existe uma desigualdade muito grande dentro dessas regiões nossas aqui, né? Por exemplo, a região Nordeste eu falei, você vai ter Manaus que vai se destacar e as outras regiões têm uma qualidade de vida péssimas e tal. Aqui a gente vai ter São Paulo, vai ter cidades que vão se destacar. Dentro da própria cidade você vai ter áreas onde você vai ter índice de desenvolvimento urbano extremamente desigual, diferente aí. A gente vai falar um pouquinho dessas desigualdades depois ali. Grava que a região Centro-Sul é a região mais desenvolvida do Brasil, é onde você vai ter o espaço mais desenvolvido, tanto o espaço rural quanto o espaço urbano. Bacana? A gente vai ter lá no início do século XX o processo de industrialização brasileira, que ele vai se dar na região Sudeste.
vocês já estudaram isso, vocês são feras, eu sei que vocês já sabem disso, mas só para relembrar, a gente vai ter o processo de industrialização acontecendo na região sudeste, em função dos barões de café, que começam a investir na industrialização por substituição de importação, né, em função da Primeira e Segunda Guerra Mundial e tal. Então você vai ter esse desenvolvimento aí. Só que, a partir de final da década de 80, 90, você vai ter outras regiões no Brasil investindo em infraestrutura, fazendo diversos tipos de programas de atração de empresas. Então você vai ter um deslocamento de algumas empresas, conforme eu expliquei anteriormente, para essas outras regiões, o que vai alterar o fluxo migratório dentro do Brasil. O que é o fluxo migratório? A migração de pessoas de uma região para outra. Então, assim, no início da industrialização, você teve muitas pessoas saindo do norte, nordeste do Brasil, principalmente, indo para a região sudeste, em função de emprego, porque foi expulsa de campo, do campo, né, da roça, tal, por N fatores. O fato é que você tem uma seta, você tem uma migração muito intensa de regiões norte e nordeste do Brasil para a região sudeste. Então, quando você começa a ter um processo de descentralização industrial, você começa a alterar um pouco esse fluxo migratório. As pessoas não começam mais a ir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro. Elas começam a migrar para outras regiões. Linhares é um exemplo disso. Linhares é uma cidade que cresceu muito há 15 anos atrás. Era uma cidade que tinha praticamente a metade da população que tem hoje há 15 anos atrás. Então, devido ao desenvolvimento, descoberta do petróleo, investimento da Petrobras, Linhares conseguiu atrair muitas pessoas para cá. Então é um exemplo muito claro de que as pessoas, ao invés de irem para São Paulo em busca de melhorias, condições de vida, emprego melhor, tal, elas vieram para cá porque foram atraídas pelo desenvolvimento econômico daqui. Beleza? Então, mais 2 páginas para a gente terminar, porque vocês já estão cansados da minha voz já. Aí a gente vai ter a região Nordeste aqui, galera. A região Nordeste para o Brasil ela vai ter uma importância histórica muito grande, muito relevante, né? Porque o Brasil ele foi descoberto pela região Nordeste. Você vai ter Cabral chegando ali para o Porto Seguro, você vai ter as primeiras ocupações portuguesas na região Nordeste. Por muito tempo, Salvador foi capital do Brasil, então você vai ter essa importância histórica da região Nordeste ali. Só que quando você começa a ter a decadência do ciclo da cana-de-açúcar, você tem o início do ciclo do ouro em Minas Gerais, você tem o início do ciclo do café em São Paulo, o início da industrialização, o Nordeste ele vai virar um espaço com pouco desenvolvimento. Além disso, a forma com que o Nordeste foi ocupado, por as divisões das capitanias hereditárias, os grandes latifúndios, monocultores de cana-de-açúcar, o emprego de mão de obra escrava, todos esses contextos históricos da região Nordeste vai fazer com que essa região se desenvolva de uma maneira muito diferente da região Sudeste, por exemplo. Você tem os esforços de desenvolvimento na região sul e sudeste do Brasil, devido à industrialização que vai acontecer naquela região, e você vai ter um espaço do Nordeste dividido em grandes áreas, grandes latifúndios monocultores. Você vai ter uma grande quantidade de pessoas que foram ex-escravos, que vão ser marginalizados nas cidades. Você vai ter um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico nas regiões mais interioranas, né, que é atingidas pelo polígono da seca, muito complicado. Você vai ter ciclos de secas que vão matar milhares e milhares de pessoas dentro da região Nordeste. Por quê? Porque era uma região distante da região Sudeste, distante do núcleo de desenvolvimento do Brasil. Vocês já estudaram atrás, a gente falou um pouquinho sobre a questão da reforma agrária. Então a gente tem vários movimentos campesinos na região Nordeste, por exemplo, que está muito vinculado a essa questão de latifúndios, essa questão de pobreza extrema no campo, né? Você tem a figura do lampião, né, que para muitos é um herói, para outros é um marginal, enfim. Mas você tem essa figura, você tem esse contexto histórico onde que existem pessoas no interior do Nordeste muito empobrecidas, né? Então esse processo histórico de formação do Nordeste, essa divisão de capitanias hereditárias, vai criar esse desenvolvimento muito desigual do Nordeste em relação à região Sudeste do Brasil, por exemplo. Né? A não industrialização do Nordeste no mesmo período, né? A gente sabe que a industrialização vai promover um desenvolvimento muito intenso, conforme eu expliquei. O Nordeste, assim como foi criado na Amazônia a Sudã,
no Nordeste também foi criada a Superintendência de Desenvolvimento, que era a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Né? Os frutos que o Nordeste colheu talvez vai ser maior do que o que a Amazônia colheu, né? Porque enquanto a Amazônia você tem o principal fruto ali da Sudão, você tem a Zona Franca de Manaus, que é a concentração industrial na área de Manaus, você vai ter na região Nordeste o incentivo de criação de vários polos industriais, né? Você vai ter várias indústrias, várias empresas que vão ser beneficiadas por investimentos nessas regiões aí. E vale lembrar, galera, que essa divisão em 3 regiões, ela não respeita os limites dos estados, né? Então os projetos de investimento também não vão respeitar. Então se vocês forem, por exemplo, na região de vocês aqui, vocês vão encontrar empresas que recebem incentivos da SUDENE, né? Porque essa região aqui nossa aqui, ela também é considerada uma região da SUDENE por causa dos nossos aspectos, principalmente físicos, naturais, serem semelhantes aos da Bahia, por exemplo. A gente tem aqui a vegetação de Mata Atlântica, a gente tem alguns aspectos culturais, até São Mateus, muito parecidos com da região da Bahia e tal. Então essa região nossa aqui, ela também é atendida pela área da SUDENE. E essa área, essa superintendência, ela vai fomentar muitos investimentos, porque vai surgir dentro do Nordeste algumas regiões de polos industriais, né? Você tem a região metropolitana de Salvador, Recife, Fortaleza, que são áreas que tiveram a implantação de vários polos industriais aí. A economia do Nordeste hoje, ela vai girar muito em torno das áreas industriais, alguns polos industriais, da economia do turismo, né? O Nordeste, a gente sabe que é uma das principais regiões para atração de turista no Brasil e no mundo hoje, né? Turistas que vêm de fora para o Brasil, uma grande parte deles, talvez a maior parte deles, arrisco em dizer, eles vão para a região Nordeste, então é um polo turístico muito forte. E você tem a questão da fruticultura, principalmente no Vale do São Francisco, né? A região do Vale do São Francisco, uma região onde desenvolveu a fruticultura irrigada, que tem um desempenho muito grande na economia da região Nordeste aí. Bacana? O calo, né, no sapato da região Nordeste é o semiárido nordestino e a região conhecida como Polígono da Seca, que é uma região onde chove muito, muito pouco, né? As médias pluviométricas dessa região são muito baixas. É tão forte o problema da seca nessa região que o governo federal criou um departamento chamado Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que é o DENOX, né? Esse departamento ele vai tentar criar infraestrutura para manter as pessoas nessa região com condição mínima de vida, né? O problema dessas políticas que é feitas em cima dessas questões naturais é que a gente sabe que a seca no Nordeste é uma coisa que não vai mudar. Você não vai conseguir fazer chover no Nordeste todo ano, né? Você não vai conseguir fazer chover no deserto todo ano. Então o Nordeste é essa região semiárida, elas têm médias pluviométricas assim, 600 milímetros por ano, ao passo que em áreas a gente tem 2.200 milímetros em média por ano. Então são áreas realmente muito secas. Então ao invés de você criar políticas para combater essa seca, que é o que tinha a visão lá, você tem que criar políticas de adaptação a essas secas, né? Então assim, por um período muito longo na história, você tinha questões políticas que ao invés de criar políticas eficientes e eficazes para diminuir o problema, ao contrário, eles criavam políticas para que o problema no ano seguinte voltasse e eles conseguiam implantar as mesmas políticas, sendo favorecidos, com grandes desvios de dinheiro, e não resolvia o problema da população. Né? Tinha até um nomezinho crítico, que era a indústria da seca, né? Que você trabalha para manter a seca naquele lugar ali, para que todo ano você consiga trabalhar de novo, e você sabe que não vai acabar o problema da seca, mas você vai investir aquele dinheiro ali. Então sabia-se muito de corrupção, eles roubavam dinheiro, enfim. Então, era um problema crônico da região Nordeste, que de algum tempo para cá as políticas pelo menos vêm sendo criadas de maneiras mais eficientes. Você tem a abertura de poços artesianos, a criação de canais, para tentar diminuir os problemas nessa região aí. Então a gente vai ter aqui para o final, Brasil dentro de um Brasil, né? Então você vai ter uma grande complexidade de desigualdade entre as regiões do Brasil, e essas desigualdades elas são marcadas pela formação histórica do lugar. Então, a gente falou sobre a região amazônica, por exemplo, que ela vai se integrar na economia brasileira,
quase 200 anos depois da descoberta do Brasil e por causa da exploração das drogas dos sertões depois do ciclo da borracha. Você vai ter o Nordeste, vai ter uma participação primordial na formação do território brasileiro, que foi a região que o Brasil foi descoberto. O Brasil nasceu pelo Nordeste, né? As primeiras grandes atividades econômicas, os grandes motores econômicos nossos aqui, vai ser na região Nordeste, que é o plantio, a extração de pau-brasil e o plantio de cana-de-açúcar. Só que você vai ter um processo de exploração econômica, né? Você não vai ter um processo de introdução de uma atividade econômica ali. Você vai criar um país de maneira exploratória. Você vai, na verdade, usurpar a riqueza daquele lugar ali e transferir para outro lugar, que era o que Portugal fazia no Brasil. Então você vai ter uma complexidade, você vai ter uma desigualdade muito intensa nessas regiões brasileiras. Você vai ter capitais nos estados brasileiros que não vai ter saneamento básico, não vai ter rede de esgoto, né? Você vai ter capitais muito desenvolvidas, você vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte muito desenvolvido, e dentro dessas capitais você ainda vai ter áreas subdesenvolvidas, né? Quando você vai entender o processo histórico de formação daquelas áreas, a gente vai perceber que muitas pessoas aí saíram de regiões mais empobrecidas em busca de empregabilidade nessas áreas metropolitanas, não consegue ter o sucesso esperado, vai morar em áreas marginalizadas. Bacana? Então é importante a gente entender que quando você vai analisar uma região, você precisa entender o contexto de formação daquilo como um todo. Beleza? A gente sabe que o processo de industrialização brasileira, ela vai se concentrar, vai fazer com que a indústria se concentre na região sudeste e sul do Brasil, vai transformar essas duas regiões nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, com os melhores indicadores socioeconômicos do Brasil. A gente sabe que o Nordeste e Norte do Brasil são as regiões de menor desenvolvimento socioeconômico, de menor desenvolvimento industrial também. Bacana? A região Centro-Oeste, ela vira um celeiro do Brasil com a agricultura comercial, com emprego de alta tecnologia, que tem uma finalidade de produzir aquilo ali para a exportação. Bacana, pessoal? A aula já ficou longa demais, espero que eu tenha contribuído com vocês. Estou aqui para isso. Nós vamos ter os nossos encontros agora online, presencial. Então, assim, as dúvidas que vocês tiverem, pode anotar. Se quiser mandar para mim pelo WhatsApp, Facebook não, pelo WhatsApp, por e-mail, pode mandar que a gente está aqui para responder e tirar suas dúvidas. Bacana? Fiquem com Deus, até a próxima aula.